Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Já falamos então no nosso curso sobre atenção primária à saúde, sobre a medicina de família e comunidade e seus princípios e também iniciamos o assunto de habilidades de comunicação e a sua importância na nossa prática clínica, não é mesmo? Então hoje, para continuar o assunto, iremos abordar um tema muito interessante e que faz o processo de continuidade e evolução da nossa disciplina. Iremos abordar a consulta médica. Iremos especificamente apresentar hoje as 3 funções da consulta médica que a gente gostaria de enfatizar e o modelo de Calgary-Cambridge, que serve como uma base para a nossa entrada no assunto da próxima aula, que é método clínico centrado na pessoa. Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui iremos apresentar a aula das 3 funções da consulta médica e o modelo Calgary-Cambridge. A consulta é a unidade essencial da nossa prática. É o momento em que a gente age efetivamente. Tá? Sir James Spence faz a seguinte afirmação: a unidade essencial da prática médica é aquele momento na intimidade do consultório, quando uma pessoa que está doente ou que se acredita doente entrega-se a um médico no qual confia. Esse momento é a consulta e tudo mais na medicina deriva dele. Durante uma consulta médica, a gente tem pelo menos 2 tarefas, tá? Entender a pessoa que nos procura e a doença que ela manifesta ou acredita estar apresentando. Quando a gente recebe um paciente em nosso consultório, a gente pode classificar de maneira geral, de modo didático, em 3 modalidades de consulta. A primeira seriam novos problemas, que podem ser agudos ou não. Outra é a modalidade de acompanhamento de problemas crônicos, aquele problema que a gente já sabe que ele tem e ele já veio por aquele motivo e a gente continua o seu cuidado de maneira longitudinal. Na terceira modalidade é aquela consulta de pacientes saudáveis que vem apenas para cuidados periódicos ou o famoso check-up. Em todas essas modalidades de consulta, mobilizaremos nossos conhecimentos, teremos que apresentar uma habilidade de conteúdo, de comunicação, a capacidade de empatia com o outro, além de exercermos com competência o exame físico e a solução de problemas. As 3 funções principais que a gente então vai ter na consulta médica, a primeira é construir um relacionamento, fazer com que aquela pessoa que nos procura sinta-se acolhido e seguro para se abrir com relação ao que lhe vem causando sofrimento. O segundo momento e a segunda função dessa consulta é identificar qual é a natureza desse problema trazido pela pessoa que nos procura. Por que será que isso que ela sente tem sido incômodo e para ela é algo problemático, tá? A terceira função da consulta é gerar um plano de tratamento compartilhado. Veja bem, nós vamos enfocar isso um pouco mais adiante. É importante que a gente compartilhe com a pessoa que nos procura
como iremos cuidar, porque ela precisa aceitar o cuidado, aceitar nossa proposta, para que isso faça com que ela tenha adesão ao tratamento proposto. Então, considerando as funções da consulta médica, a gente tem que levar em consideração pelo menos duas perspectivas. A nossa, a perspectiva do profissional médico, mas também a perspectiva do paciente ou da pessoa que nos procura. Há uma necessidade de compartilharmos a informação e a busca de que aquela pessoa que nos procura, no momento de fragilidade, compreenda o que está acontecendo com ela e muito provavelmente é isso que ela veio fazer quando resolveu procurar pelos nossos cuidados. É preciso encarar a consulta como um encontro de experts. Nós, experts no cuidado, na medicina, né? Na habilidade técnica que a gente vai utilizar. A Dona Maria, o seu José, são experts em si mesmos. Ninguém conhece melhor a história da Dona Maria ou do seu José do que os próprios indivíduos, correto? Então, a consulta médica vai obter um novo significado e uma nova função, tá? A necessidade de integração da abordagem biomédica convencional com a elucidação da experiência única da doença pelo paciente. Cada paciente, mesmo que tenha um mesmo patógeno, uma mesma doença de uma mesma causa, pode manifestar essa doença de modo completamente diferente, né? Uma gripe pode ser apenas uma gripe para alguém que, quando gripa, não tem nenhuma uma comorbidade maior, não tem nenhum maior problema, nem limitação nas suas atividades diárias. E para outra pessoa que tem um histórico de perda na família, de pessoas queridas que complicaram a partir de uma simples gripe, pode estar extremamente sofrido, né? Extremamente preocupado com o fato de encontrar-se gripado. Então, é necessário para que a gente tenha uma segurança naquilo que a gente vem fazendo, que a gente estabeleça uma forma de trabalhar sistematizada e que seja estruturada, tá? Por isso, às vezes, é importante a gente pensar em manter um roteiro de consulta, para que a gente possa fazer, né, todas as questões, cumprir todas as etapas que a gente tem durante uma consulta, sem esquecer de nenhuma. Tá? Essa estruturação da consulta clínica possibilita muitas vezes uma comunicação mais produtiva. Não iremos esquecer nenhum dado, não iremos esquecer de questionar algo que pode ser realmente importante, seja para essa presente consulta ou para as consultas vindouras, né? Também a estruturação da consulta clínica pode prevenir que tenhamos uma consulta sem rumo, né? Sem lógica, sem que possamos compreender o real sentido da pessoa se encontrar ali, buscando a nossa ajuda. Ela também provê um arcabouço conceitual que possibilita o uso coerente das nossas habilidades de comunicação e habilidades clínicas. Tá? Então, por isso é importante a gente buscar uma estrutura que seja rotineira, mas que não se torne tão rígida que impeça a nossa flexibilização naqueles momentos em que isso se fizer necessário. É apenas mesmo para a gente manter uma referência. Tá? E dentro da escola médica, né, existem muitos estudos, muitos pesquisadores e grupos de pesquisa que fizeram propostas de estruturas de consulta. Né? Se vocês lembrarem das aulas de semiologia,
E muito provavelmente vocês já trabalham com algum roteiro de anamnese, exame físico, né, que tem exatamente essa mesma função de estruturar, né, a nossa prática de modo a nos permitir ser mais efetivos e eficientes, ok? Pendleton, em 1984, tem uma proposta que é muito discutida na medicina de família e comunidade. Ele tem um livro sobre a consulta clínica e um método muito interessante. Neighborhood, né, e outros grupos aí, todos que a gente pode ver, até culminar com o método clínico centrado na pessoa, com a Moira Stewart, em 2005, que é o tema de uma das nossas próximas aulas, ok? Dentre os modelos de consulta estruturada, um dos que melhor atende na nossa realidade, na atenção primária à saúde, na medicina de família e comunidade, é o modelo de Calgary e Cambridge, tá? Que foi desenvolvido nessas escolas pelos pesquisadores Curtis e Silverman, aí entre 96 e 2005. Tá? Nessa estrutura de consulta, a gente vai evoluir, tá, em duas frentes, tá? Nessa questão da estruturação da consulta, e à medida que a estrutura da consulta vai se desenvolvendo, a gente vai aprofundando também, tá, na construção do nosso relacionamento com aquela pessoa que nos procura. Em um primeiro momento, há necessidade da gente fazer a abertura da consulta. Tá? Após a etapa de abertura da consulta, há a etapa de exploração dos problemas apresentados na abertura da consulta por aquela pessoa. Depois, a realização do exame físico. Tá? E quando estamos em posse de todos esses dados, através da entrevista e do exame físico, começamos a interpretar os achados e explicar para as pessoas que nos procuram, né, o que a gente consegue compreender do seu quadro, da sua situação atual e iniciar o planejamento das estratégias terapêuticas e propedêuticas que serão necessárias. Logo após isso, realizaremos o fechamento da consulta. Aqui, detalhando um pouco mais como ocorre esse processo de estruturação da consulta, ok? Pelo modelo de Calgary e Cambridge. Então, olha, ao longo da consulta, o nosso objetivo é tornar claro o fluxo e a direção da consulta, mas não a tornar isso tão rígido que a gente não possa modificar esse esquema. A ideia é termos uma estrutura que nos oriente e nos permita estar cientes de cumprir todas as etapas, mas sabemos que as pessoas são muito diferentes e vêm em estados de necessidade e fragilidade completamente únicos e que isso talvez seja necessário que a gente faça uma ida e volta em pontos diferentes da estrutura da consulta, mas o mais importante é que não deixemos que isso comprometa a obtenção de todos os dados necessários e o cumprimento de todas as etapas. Tá? Então, qual que é a abertura da consulta? A abertura da consulta é aquele momento em que o paciente literalmente chega para a consulta. Tá? Então, há uma preparação, né? Como que ele senta, em qual posição da sala, existe mesa, existe divã, qual que é a estrutura que a gente tem para recebê-lo e acolhê-lo. Tá? É necessário que estabeleçamos um rapport, né? Um entrosamento inicial e que a gente consiga identificar as razões da consulta. É muito importante utilizarmos de perguntas abertas nesse momento da abertura, tá? Perguntas que não fixem, que não o obriguem a responder entre sim ou não, entre certo e errado, ok? Deixá-lo falar livremente, como a gente comenta, né? A maior parte dos pacientes vai falar no máximo 2 minutos, tá? Cuidado para não
interrompermos a sua fala inicial e para não nos apressarmos em acreditar que a primeira queixa será a mais importante, quando na verdade pode ser apenas uma introdução. Estejamos atentos a todo momento da consulta, certo? Após a realização da abertura da consulta, chega o momento de exploração dos problemas. É importante que tenhamos em vista tanto a perspectiva biomédica quanto a perspectiva do paciente, que às vezes vem com as suas crenças, com seus valores e com a experiência que foi vivida, seja por ele pessoalmente ou por alguém próximo, alguém da família. Tá? Como a gente falou, uma simples gripe para alguém que perdeu um familiar de complicações de uma gripe, né, que levou a uma pneumonia e a um edema agudo de pulmão e uma insuficiência respiratória, é muito mais grave do que para uma pessoa que sempre trabalhou estando gripada, ok? E também, né, e é exatamente isso que a gente chama de informação contextual. Em que contexto essa informação se dá? Né? Alguns pacientes, principalmente os mais velhos, morrem de medo só da gente falar na possibilidade de um câncer, né? Evitam até falar essa palavra, falam assim, eu tenho medo é daquela doença, né? Então, que a gente consiga entender até que ponto a gente pode ir, como a gente deve conduzir essa situação. É nesse momento a gente vai construindo o nosso relacionamento, a gente vai atentando para o comportamento não verbal, né? Qual que é a posição que aquele paciente está? Ele está com o braço cruzado, ele está encolhido, ele está afastado, ele está tenso, ou ele está relaxado, ele está conseguindo comunicar bem, né? Como nós estamos? Nós estamos muito relaxados, nós estamos tensos, nós estamos preocupados, né? Então, é importante que a gente veja como é que está o comportamento verbal em ambos os atores ali daquele momento, daquele encontro chamado consulta médica, ok? E isso vai permitir com que a gente entenda, né, quando a gente está sendo invasivo ou não e melhorar o nosso rapport. Rapport, um termo talvez que a gente possa usar como próximo para a tradução, seria de entrosamento mesmo, sabe? Até que ponto o paciente está à vontade para falar conosco sobre as suas questões. Né? É importante, em alguns momentos, se o paciente tem várias queixas fragmentadas, que a gente ajude-o a selecionar uma ou duas principais para a gente trabalhar naquele momento e garantir para que ele não fique ansioso e não se sinta inseguro ou não leve a mal essa nossa conduta, né, achando que a gente não está dando importância para tantas coisas que ele traz, que a gente possa garantir a ele um próximo momento, um segundo encontro, uma segunda consulta, aonde a gente poderá abordar então outros fatores que causam-lhe sofrimento ou angústia, ok? Passando dessa fase de exploração dos problemas, iremos então realizar o nosso exame físico, né? Que o ideal é sempre que a gente faça ele de maneira mais completa possível, dentro da realidade de tempo que a gente tenha para realizar a consulta, mas que a gente nunca deixe de examinar o órgão ou sistema que a pessoa vem queixando. Se ela queixa de lombalgia, não adianta só auscultar pulmão, coração e medir a pressão arterial. É importante que a gente examine essa coluna, tá? Que a gente coloque a pessoa na maca, que a gente faça algum movimento que precise ser feito para identificar de onde pode estar vindo esse quadro, ok? Isso faz com que o paciente tocá-lo, né, e examinar aonde ele queixa, né, tocar onde ele demonstra que a sua queixa se localiza, acaba sendo simbolicamente para ele algo muito importante. Demonstra que estamos preocupados com aquilo que os fez nos procurar, ok? Juntando todas essas informações, passamos então para a fase de explicação e planejamento. É lógico que a gente primeiro precisa entender, né? Então podemos ali aproveitar no momento que a gente precisa entender para poder jogar todas essas informações no prontuário, seja digitando ou anotando, né? A gente pode explicar isso para o paciente, ó, só um minuto que agora eu vou registrar tudo que eu encontrei no seu exame físico e na sua história,
e daqui a pouquinho a gente te explica tudo, né? Vai lá, digita, escreve e aí você já vai organizando seu pensamento de como que você vai explicar para ele, né, o que você encontrou, tá? É importante que a gente saiba dosar a quantidade e a forma com que a gente vai dar essas informações para as pessoas para garantir com que elas entendam, tá? De maneira mais adequada possível o que a gente está querendo dizer, tá? Evite usar excesso de linguagem técnica para o paciente leigo. E se o paciente é uma pessoa que tem conhecimentos da área de saúde, é um profissional de saúde, a gente pode perguntar para ele se está tudo ok, se ele está entendendo e usar uma linguagem mais técnica ou garantir mesmo, né? Falar assim, ó, nós vamos falar disso dessa forma para ser mais claros e para ser mais didáticos, mas se você tiver alguma dúvida mais técnica, você pode perguntar que a gente está à disposição para esclarecer, tá? Então é importante que a gente auxilie a pessoa a alcançar essa compreensão compartilhada e que incorporemos a perspectiva da pessoa na nossa explicação do problema e que a gente consiga compartilhar a tomada de decisão para que isso, né, seja uma autorresponsabilização, um certo empoderamento daquele que nos procura, né, a fim de que, em se implicando de modo mais direto, eles passem, né, a assumir o controle dos seus cuidados de saúde e se tornem autossuficientes nesse cuidado, ok? Após o levantamento de possibilidades, prós e contras, a gente consegue fazer com que a pessoa tome a sua decisão e por mais que a gente possa ter algum detalhe que a gente poderia questionar ou decidir um pouco diferente, é importante entender por que ela tomou essa decisão, respeitar e marcar se for necessário, ou se a gente ficar preocupado se a decisão dela pode ou não causar algum prejuízo ou tiver algum dano a curto, médio prazo, marcar uma nova consulta para a gente fazer uma reavaliação e acompanhar a evolução do seu quadro, certo? Passado aí, a gente vai então caminhar para o encerramento da consulta, tá? Então é importante que a gente saiba fechar a consulta no momento adequado, que a gente não antecipe esse processo para que a pessoa não sinta que a gente está correndo com ela, tá? Porque isso seria uma situação muito ruim que ia quebrar o nosso relacionamento positivo com ela, né? Isso pode soar como, ele não está querendo me dar atenção, ele está querendo só acabar o trabalho dele e me mandar embora, tá? E é importante, às vezes, a gente planejar quais serão os próximos passos, quando ela vai voltar, quando ela vai realizar os exames, né? Quando a gente, se ela pode ou não, né, buscar um retorno antecipado, caso ela não se sinta bem com a medicação que a gente propôs ou algo do tipo, ok? E aí a gente sempre, né, vai tentar fechar da melhor maneira possível. E nessa fase de fechamento é importante que a gente consiga, né, que a gente garanta uma próxima consulta, ou seja, que a pessoa queira voltar novamente para a gente continuar mantendo o seu acompanhamento, ok? Como diria então Fernando Pessoa, no seu pseudônimo de Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra na próxima conferência ao vivo, ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.